Olá, mais uma vez estamos aqui para a nossa meditação de mulheres que estão registradas na Bíblia. Nós sabemos que nem todos os relatos que lemos a respeito de mulheres, na sua maioria, às vezes não representam assim bom exemplo, mas aí a gente vê o que podemos seguir, que não devemos seguir. É isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Então, a história de Diná, ela é mencionada em Gênesis 34, vai até o versículo 30, mas eu vou ler só 4 versículos aqui para já dar para a nossa meditação. Diz que em Gênesis 34, de 1 a 5, e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Ramom, Heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Ramor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Muito bem, a gente para aqui porque eu tenho a impressão que nós vamos ter 2 partes nessa meditação. Eu vou fazer agora a primeira parte, se não der tempo no vídeo, a gente vai para a segunda parte. Nós observamos aqui que ela saiu para ver as filhas da terra. Porque se você for aqui no versículo 18 e 19 do 33, o pai dela, o Jacó, chegou naquele lugar e ele comprou terras ali, era tudo novidade, comprou terras e começou, como diz aqui, a assentar ali a tenda e ficaram ali. E a gente vê aqui que Diná era a única filha de 11 irmãos. Então ela queria amizade, ela queria conhecer, ter uma coleguinha, e ela saiu. E diz aqui que ela saiu sozinha, claro, ela não tinha uma irmã. E a mãe, na Bíblia, que não fala de Leia, não fala do pai, essa menina estava mais ou menos com seus 15 anos, sozinha. Então, o que eu leio aqui, que nisso que ela vai, né, andando, conhecendo as coisas, talvez ela viu uma praça bonita, ela viu coisas bonitas e ficou ali encantada. E diz a palavra de Deus que Siquém, que era um Heveu, o príncipe da terra, ele colocou os olhos na menina e viu que era bonito, com certeza, né? Povo de Deus é povo lindo, bonito. E o que ele fez? Ele humilhou, aqui a Bíblia fala que ele humilhou. Na verdade, ele abusou dessa garota. Ele, na nossa linguagem hoje, ele estuprou essa garota. E de uma maneira que estranha. Por quê? A Bíblia fala que ele fez isso, mas ele ficou com ela na casa, ele não deixou ela sair. Eu imagino assim, que ela deve ter falado: e agora? O que eu vou falar para meu pai, para minha mãe? E ele falou: não, você fica aqui que eu vou, com certeza. Ele falou: eu vou assumir. E a história se desenrola nisso. Ela ficou lá, e diz aqui no versículo 5, que Jacó viu que ela fora assim, humilhada, né? Que ela foi assim, abusada, vamos dizer na nossa linguagem. E diz aqui que ele não tomou iniciativa, ele ficou calado, ele não fez nada. Ele esperou os irmãos chegarem, a gente não sabe o tempo que levou isso. Jacó esperou os irmãos dela chegarem, e nesse tempo chegou o pai desse Ramor, e chegou ele, o próprio, e eu imagino que ali foi feita uma reunião de família. E a palavra de Deus diz que quando os irmãos chegaram, versículo 7, os irmãos chegaram do campo, cansados de trabalhar, né? E eu não sei o tempo que levou isso, eu não sei se ela ficou o dia todo, com certeza um dia ela ficou lá e ninguém procurou, a mãe não foi buscar, o pai não foi buscar, e ficaram tudo calado, esperando os irmãos chegarem para resolver. E aqui eu imagino que foi feita uma reunião. Os irmãos ficaram muito irados, como diz o versículo 7,
ficaram tristes com o que fizeram com a sua irmã, que no final, assim, no versículo 7, eles falam que isso não se devia fazer isso, com certeza, não se devia nem se deve fazer isso com nenhuma menina, com ninguém, com mulher nenhuma, que as mulheres têm que ser respeitadas, e não houve da parte desse Ramor, sendo um príncipe, sendo uma pessoa lá assim, de respeito, deveria dar-se o respeito. Mas eu tenho a impressão, que é pensamento meu, que como ele era, vamos dizer assim, o cara daquele lugar, e talvez ele fizesse isso lá, já tivesse acontecido outras vezes, talvez fosse uma situação que acontecia na terra dele, e ficava todo mundo calado, ninguém tomava providência, e ele só fazendo isso acontecer, porque ninguém tomava providência. As moças que talvez ele fizera isso não abria a boca, mas acontece que aí até chegar o povo de Deus. Porque eu digo uma coisa, com Cristo, com o povo de Deus, as coisas mudam. Então ele mexeu com a menina errada, ele mexeu com uma família honrada, ele mexeu com o povo de Deus. E deu no que deu. Se você já conhece a história, né, que você lê a Bíblia, que você conhece muito bem, esse capítulo 34 todinho, você sabe o relato da tragédia que deu, que a história, a Bíblia nos informa que eles procuraram ali a se resolver do jeito dele, de uma maneira que não causasse tanto escândalo. E o rapaz lá, que o príncipe propôs casar com a moça, e eles falaram, mas para você casar com ela, vocês têm que fazer um procedimento, porque quase que aqui houve um meio de igual política. Olha, você deixa meu filho casar com a sua filha, aí as minhas terras são as suas terras, vocês têm esse espaço todo aqui, se vocês podem ir para a direita, eu vou para a esquerda, se vocês forem para a esquerda, eu vou para a direita, minhas filhas casam com as suas filhas casam com meus filhos, vamos resolver da melhor maneira possível. E Jacó aqui, ele também queria resolver a situação sem maiores consequências, só que tem uma coisa aí, é o povo de Deus, irmão. É gente ungida, e Deus, ele cuida dos seus. E aí foi feito um acordo. Então tá, aí eles ainda falam aqui assim, irmão, no versículo, quando eles aceitaram, que eles falaram assim, vocês têm que fazer a circuncisão. Aí todo homem lá tem que fazer assim, aceitaram tudo que foi proposto. Aí quando chegaram lá no povo dele, olha só a conversa deles aqui, eu vou ler com vocês, no versículo 11, diz assim, disse-se quem ao pai dela e aos irmãos dela, ache graça eu aos vossos olhos e darei o que me disserdes. Quer dizer, ele estava abrindo mão de tudo, porque aquele rapaz talvez era muito mimado, o pai fazia tudo o que ele queria casar com aquela moça, a moça era bonita, era uma moça nova, diferente, não era como aquelas que ele já conhecia do povo dele. E ele queria, dizendo que gostava da menina e tudo, queria casar com a garota. Então, o versículo 12 nos diz que, ainda falando assim, possa até aumentar o dote. E foi assim, abrindo tudo, né, para que houvesse uma paz. E o versículo 13 nos diz assim, então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Ramor, seu pai, enganosamente, porque ali, irmãos, havia um engano. Tanto eles estavam enganando Jacó, não, a gente faz isso, a gente faz a circuncisão, e vamos resolver tudo, mas na verdade eles iam fazer tudo aquilo ali sem fé.
Era uma proposta. A gente faz, mas depois, irmãos, não ia dar certo. Por isso que a palavra diz que era tudo engano. Tanto já da parte dos irmãos, porque eu imagino, irmãos, a gente tem que pensar. Jesus dá cabeça para a gente pensar. Eu imagino que como os filhos de Jacó, Simeão e... Deixa eu ver os dois que foram lá, Simeão e Levi, eles já tinham passado por aquele procedimento de fazer circuncisão. Ele sabia que não era brincadeira, que o negócio infeccionava, que dava dor. Então, eu acho que eles já fizeram tudo pensando. Eles vão ficar enfraquecidos, porque ele não conhecia esse procedimento. Talvez o pessoal da terra dele não sabia nem que remédio, nem que chá, nem que iam fazer. Mas eles, para levar vantagem em tudo, porque ainda falaram assim, a gente fica com os gados dele, e eles viram só vantagem. Então, eu acho que Levi e Simeão estavam ali pensando, esses caras aqui não vão aguentar, não. E quando eles estiverem na fraqueza dele, na dor, a gente entra lá, acaba com eles. E não deu outra coisa. Quando eles estavam lá, fizeram tudo direitinho. Todo mundo concordou, você lê a palavra toda que você vai ver isso que eu estou falando. Quando cada um saía e fazia, eu não sei quem fez o procedimento, eu sei que todos os homens fizeram. Irmão, diz aqui no versículo, não é para rir não, gente, no versículo 25, o que aconteceu, o que? Você lê direito, vem chegando aqui, eu já estou pulando porque eu já conheço a história. E o versículo 25 diz que aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, porque o negócio ficou feio pro lado deles, eu deve ter inchado, deve ter inflamado, e ele não sabia o que fazer, eu acho que nem levantar e andar eles não faziam. Aí Levi e Simeão aproveitou. Diz aqui que quando eles estavam lá, na mais violenta dor, enfraquecido, com certeza com febre e outras coisas mais, pegaram aqueles homens todos dali, cada um com a sua espada, foram lá, mataram todos os homens, inclusive o cara, né? Inclusive o filhinho de papai, todos, morreram todos. E foi uma tragédia. Aí a gente fica pensando, mas como? Na casa de Jacó, tinha uma aliança com Deus, todos servos de Deus, como que acontece uma tragédia dessa? Como é que acontece isso com a única filha? Como é que os filhos vão e saem matando todo mundo? Mas, irmãos, a gente só não conhece o tempo que a gente vive, só não se conhece a maldade do mundo quem não lê a Bíblia. Como eu falei, a Bíblia, ela tem os pontos positivos que nós temos que observar e seguir, e tem também os erros. Jesus não esconde os erros. Então, nós temos que ter conhecimento da palavra para a gente saber, para a gente não ser enganado. Aí tem pessoas que falam, mas como é que pode? Até nós estamos aqui no tempo que nós estamos vendo que agora tem a notícia, né, do pastor que foi morto e a mulher que morreu, é uma situação que eu não vou entrar aqui. Aí fica a gente metendo o malho em pastores. E né, o povo de Deus, como é que pode? Era pastora, ele pastor, ele isso, ela aquilo. É porque a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque quem lê a palavra, quem conhece a palavra, não se espanta, não se escandaliza com certas coisas que vêm acontecendo. Isso já vem desde o começo, irmão. Desde o princípio, a gente vê escândalos, a gente vê pecados, a gente vê coisas gravíssimas acontecendo. Por isso que nós temos que estar focados na palavra, procurar obedecer o Senhor, para que não venha acontecer nem comigo, nem com você, nem com seus filhos. Porque a gente observa aqui que essa menina era sozinha. Não tinha irmã? Eu pergunto, mais ou menos a gente calcula uns 15 anos. Onde estava o pai? Onde estava a mãe que essa garota saiu e ninguém viu? É um
risco, é um perigo. Ela poderia, eu estava até comentando com a minha neta, ela poderia sair, voltar de madrugada intacta. Mas a gente tem que saber que o mundo não é assim, que tem a maldade no mundo, que tem os homens maus, sanguinolentos, que estão já ali, igual a cobra para dar o bote. E aí a pessoa não pode correr o risco. E essa menina talvez, não sei se não tinha conhecimento, foi querer fazer com certeza, procurar uma coleguinha, uma amiguinha, não vejo nada errado nisso, que você pode ter coleguinha que não é crente e na convivência com você, ela se tornar uma serva de Deus, vem aceitar Jesus. Mas essa menina saiu, eu não sei, a Bíblia não fala que hora, a gente não fala quando é que o pai deu falta, eu só leio aqui, junto com vocês, que a notícia chegou. Como que a notícia chegou? Como é que se espalhou lá, onde ela estava, o que aconteceu, chegou ao ouvido do pai, foi aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, isso tudo aqui, irmão, serve para a gente vigiar. Por exemplo, quem tem filhos, você que é pastor, pastora, tem que observar para você não vir a cair em erros, cometer erros, porque, irmãos, tem erros que eu estava conversando aqui em casa, que é igual leite derramado. Derramou o leite, mas não tem volta. Aí, quem virou a caneca? Quem deixou cair? Nem adianta procurar quem fez. Se que o leite derramou, já era. Então, tem casos que, como eu falei, não tem volta, irmão. A gente tem que prestar bem atenção. É como a nossa vida... Eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, mas não é assim não. A minha vida, eu tenho que ter um cuidado com ela, porque se eu vir a fazer alguma coisa errada, eu vou arrastar minha família junto, eu vou arrastar outras pessoas junto. Eu sou pastora da igreja. Se eu cometer um erro, irmãos, eu vou prejudicar muita gente. Porque, como é que pode? A pastora fez isso, vou matar a fé de muita gente. Então, presta atenção na responsabilidade que temos em levar o nome do Senhor Jesus. Então, ali, quando eles fizeram a reunião de família, eles fizeram assim, a gente dá um jeito, vamos unir esse povo, mas gente, não tem como unir. Não tem como unir o mundo com o povo de Deus, não tem como unir. Não tem aliança. Nós não podemos fazer aliança com o povo do mundo, não tem como, vamos fazer um povo só, não dava para fazer um povo só, porque aquele povo de Jacó era um povo instruído, era um povo abençoado, era um povo que tinha aliança com Deus, e aquele povo lá de Siquém não conhecia, então não tinha como fazer aliança, e eles começaram também a usar, uma coisa santa, né, vamos fazer o seguinte, os homens da tua casa, da terra de vocês, têm que fazer a circuncisão. Mas também não era desse jeito. Porque eles iam fazer, até aceitaram fazer, mas tudo por fora, não era uma coisa de fé. Quando a gente faz as coisas para o Senhor, é com fé, é com amor, é com adoração. E eles estavam longe disso, irmão. Então, eles não podiam fazer uso das coisas sagradas para cobrir um pecado, porque não tem, no começo lá, né, foi Adão e Eva erraram e foram se cobrir com folha, não deu certo, aí veio Jesus arrumando as coisas lá, até chegar no sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então eles quiseram ali fazer uso de uma coisa que era sagrada, era sagrado a circuncisão, era um tipo assim de aliança que Deus fazia com o seu povo. Aí é como assim, vamos ver se eu dou um exemplo aqui. Eu não posso fazer uso das coisas sagradas de qualquer maneira. Se eu estou na igreja ministrando a ceia, a santa ceia do Senhor, e nesse dia temos visitantes, eu não posso chegar para o visitante, para agradar o visitante, para deixar o visitante bem, a pessoa que nunca entrou numa igreja, não sabe nem o que é santa ceia, não sabe o que representa o pão, nem o cálice, e eu venho dizer assim, olha, se tem algum visitante aqui, se preocupa não, você pode tomar, porque desde que você está na casa de Deus,
Deus te conhece, Deus vai te abençoar. Eu estou profanando as coisas santas. Eu não posso fazer isso. Eu estou misturando o santo com o impuro. Que uma pessoa que vem para a igreja, que nunca entrou numa casa de Deus, nunca aceitou Jesus, é uma pessoa ímpia, é impuro. E eu não posso misturar as coisas santas, sagradas, com impuro. Não adianta. Por isso que o Senhor fala de casamento misto. Eu estou chegando nesse ponto aqui, quando eles quiseram unir. Eles quiseram fazer uma mistura ali. E Jesus fala de casamento misto. É igual a mistura que eu falei. Não pode misturar o santo, o consagrado, o abençoado com o ímpio. Não dá, irmão, para misturar. Vai ficar uma mistura, mas nunca vai ficar uma coisa consagrada. Mistura é mistura, irmão. Misturou o crente com o não crente, fica misturado ali, mas não fica consagrado. Então, é só Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos consagra, aí a gente passa a ser um povo santificado. Então, não tem como fazer aliança. A proposta deles ali não teve aprovação de Deus, tanto que não deu certo. Não deu certo. Ficaram observando as vantagens. Nós vamos ter vantagem, que a gente vai pegar os gados dele, e vamos casar com as filhas dele, que são umas moças bonitas, e os nossos filhos vão casar com elas e vice-versa, e vão ficar no lucro. Nós estamos no lucro, mas não ficaram não, irmão, porque as coisas de Deus é santa. Não ficaram no lucro, não ficaram no prejuízo, porque morreu foi todos eles. Morreram os homens dali, não sei, casados, solteiros, sei lá, morreu, foi tudo. Não ficou ninguém, até o filhinho de papai lá que achava que é o cara, morreu. E mataram, e ficou, depois Jacó, você vê no versículo, no final, no versículo 30, parece que Jacó não gostou, realmente, não tem aprovação de Deus, né? Primeiro, já não teve aprovação de Deus desde o começo. A coisa começa errada, irmão, se não parar para falar com Deus, se continuar querendo dar o seu jeitinho, não vai dar certo. E foi o que aconteceu, já começou errado. A menina saiu e não vou botar a culpa na menina, não. Vou botar a culpa no filhinho de papai lá, que pensou que não ia dar nada para ele, como eu falei, o pensamento meu, ele já tinha feito isso em outras ocasiões, porque para fazer assim, irmão, já sabia como é que era o processo. Ele estava assim, se dando bem nisso que ele fazia, mas só que teve uma hora que a mão de Deus pesou, né? Ele falou, não, chega, só Deus sabe, né? As maldades que aquele povo, não digo nem só ele, né? Mas que também, se ele fazia e ele ainda abria a boca, né? Para falar, e os outros também começavam a imitá-los. Fazer a mesma coisa. Então, a gente vê aqui, quando no versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi, tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Então Jacó estava vendo, não foi certo o que vocês fizeram, mas não foi certo desde o começo, irmão. E Jacó aqui, eu não vejo a atitude dele sendo Jacó, não vi a atitude dele, não vi ele procurar a Deus para saber que situação, o que ia fazer, e tentaram resolver tudo sozinho. Então o erro já veio do começo. Cheirando mal, irmão, já estava há muito tempo. Mau testemunho já estavam dando há muito tempo. Então ele falou assim, a resposta dos filhos foi dos irmãos dela, foi aqui no versículo 31. E eles disseram, faria pois ele a nossa irmã como uma prostituta? Então foi a vingança dele. Então eu vou encerrar aqui. E eu vou para a segunda parte agora, tá bom, queridas? Segura aí, não vai embora não, porque eu vou para a segunda parte, nas lições que nós vamos tirar.